Glória a Deus. A gente não sabe o que os outros passam, né? Por isso temos que estar sempre orando uns pelos outros, sentindo o que Deus quer falar sobre os outros ao nosso coração. Mas nós vamos aprender recebendo de Deus do que às vezes prestando atenção. Deus vai ter muitas coisas para nos dizer. Então, louvado seja Deus. Amamos a irmã Ângela e ficamos felizes por essa vitória da irmã e de muitos outros, né? Se nós somos na oportunidade aqui, muitos outros irmãos também tenham obtido vitórias na sua vida. Porém, eu creio que todos aqui também têm percebido coisas importantes que têm sido perdidas por causa do Covid. Por exemplo, quem aqui conhece alguém que perdeu um emprego por causa do Covid? Levanta a mão. Quem conhece alguém que perdeu o emprego, talvez porque a firma fechou, ou porque não conseguiu mais ir, mas você conhece alguém que perdeu o meio de sustento por causa do Covid? Quem aqui conhece alguém que perdeu um evento importante, uma programação importante por causa do Covid? Levanta a mão. Alguém que perdeu algo que estava programado para fazer, talvez um noivado, um casamento, uma viagem, e por conta da pandemia não foi possível. E quem aqui conhece alguém que perdeu a própria vida por causa do Covid? Levanta a mão. Já faz mais de 2 anos que esse vírus tem feito o mundo inteiro perder coisas e perder pessoas. Mas e se eu dissesse para você que existe um vírus ainda pior e que pode nos fazer perder ainda mais do que o Covid-19? Esse vírus ao qual eu estou me referindo, ele pode infectar qualquer pessoa, inclusive nós que estamos servindo a Deus hoje. Nós podemos ser infectados por esse vírus, sobre o qual eu quero falar hoje. E o nome dele é rebeldia contra Deus. Esse é um vírus pior do que qualquer outro, e que pode nos fazer perder muito mais do que qualquer outro. E se você quer saber como esse vírus se manifesta nas nossas vidas e como nós podemos ser curados dele, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1. Nós vamos meditar nos versos 2 em diante, porque já meditamos no verso 1 do domingo passado, em nosso culto de ceia. E aqui no início do capítulo 1, eu encontrei e quero compartilhar com você pelo menos 4 características da nossa rebeldia contra Deus. Nós vamos ver algumas de suas causas, porque às vezes nós nos encontramos revoltados contra Deus, eu digo eu e eu digo você. Algumas de suas consequências, o que é que a rebeldia pode trazer, pode causar na minha vida e na sua vida, a sua cura e a sua conclusão ou consumação. Esses são os pontos principais da nossa breve meditação de hoje, começando por algumas causas da nossa rebeldia contra Deus. Quais são algumas causas da nossa rebelião contra Deus? Porque às vezes nós nos encontramos afastados de Deus, nós nos encontramos distantes de Deus. Por quê? Isso às vezes acontece conosco. A primeira causa clara da nossa rebeldia contra Deus se encontra no verso de número 2. Leia comigo Isaías capítulo 1, verso 2.
e depois vamos orar. O que é que diz? Verso 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, invocamos mais uma vez o Teu santo nome, Senhor. Queremos, Pai, mais uma vez entrar em Tua presença, primeiramente para agradecer por estarmos vivos, agradecer por estarmos aqui, agradecer, Senhor, por sermos algo em Tua presença, não porque merecemos, mas porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Obrigado pela Tua palavra, a qual acabamos de ler e na qual iremos meditar. Nós sempre pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender esta palavra e a tomarmos a decisão de colocá-la em prática nas nossas vidas, pois tudo isso eu peço e sempre agradeço, porque tenho motivo para agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, muitas vezes os céus e a terra são convidados para serem testemunhas na Bíblia. Muitas vezes os personagens bíblicos, eles chamam os céus, eles chamam a terra para ouvir, ou seja, para serem testemunhas de algo importante. Às vezes, os céus e a terra são chamados para serem testemunhas de juramentos que alguém faz. Porém, aqui, como aqui, muitas vezes os céus e a terra são chamados para serem testemunhas de acusação. Deus chama os céus e a terra para que eles escutem as acusações que Deus quer fazer contra o seu próprio povo. E qual é a acusação que Deus faz contra o seu povo? Aqui no verso 2, ele diz: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles estão rebelados contra mim. Antes de qualquer coisa, eu queria que você percebesse aqui que a obra que Deus se propõe a fazer na minha vida e na tua vida não é uma obra qualquer. A obra que Deus se propõe a fazer na nossa vida é uma obra completa. Deus não diz apenas eu criei filhos. Ele diz eu criei filhos e os engrandeci. Ou seja, eu criei filhos e os tornei grandes. Deus não quer apenas iniciar uma obra na nossa vida. Deus quer iniciar uma obra e Ele quer terminar essa obra. Ele quer criar algo em nós e Ele quer engrandecer algo na minha vida e na tua vida. Isso me lembra o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, lá em Filipenses 1,6, quando ele diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer apenas iniciar boa obra na nossa vida. Deus quer iniciar, e o propósito dele é concluir a boa obra que ele iniciou, é terminar a boa obra que ele iniciou. Deus não é prefeitura para começar a obra e não terminar. Quando Deus começa, Ele quer ir até o fim. Ele quer concluir aquilo que Ele iniciou na minha vida e na tua vida. Mas, irmãos, o que estava acontecendo com o povo a quem Deus havia criado e engrandecido? Qual era a atitude do povo que Deus havia criado e engrandecido? Deus diz: escuta, céu, dá ouvido, terra, porque eu criei um povo, eu engrandeci o
povo, mas o povo está revoltado contra mim. Está revoltado aqui significa transgredir, pecar. Todo pecado. Pastor, o que é estar revoltado contra Deus? Muitas vezes nós pecamos sem saber. Muitas vezes nós fazemos algo que não devemos, mas nós não tínhamos conhecimento daquilo. É o pecado por ignorância. Porém, outras vezes nós pecamos sabendo que estamos pecando. E todo pecado consciente é um ato de revolta contra Deus. É estar revoltado contra o Senhor. Então o povo estava em atitude de rebeldia contra Deus. E é isso que não dá para entender. É isso que nós não conseguimos entender, irmãos, em nós mesmos. Como é que nós podemos nos revoltar contra alguém que nos ama? Como é que nós podemos nos afastar de alguém que nos criou? Como é que nós podemos nos rebelar contra alguém que quer o nosso melhor, que quer o nosso crescimento, que quer a nossa salvação, que quer o nosso bem? Então essa é a primeira causa da nossa revolta contra Deus. Ela se chama ingratidão. Falta de gratidão. Por que nós nos revoltamos contra Deus? Por causa da nossa falta de gratidão. Nós esquecemos o que o Senhor fez conosco. E muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez conosco. Sabe por quê? Por causa do que outro ser humano não fez por nós. Como se Deus tivesse culpa do erro do outro. Mas é exatamente isso que nós vemos muitas e muitas vezes. Nós encontramos pessoas desviadas dos caminhos de Deus, pessoas afastadas do caminho de Jesus, e nós vamos perguntar: por que você se afastou de Deus? Por que você não serve mais a Deus? E a pessoa vai dizer: ah, mas porque o fulano fez isso comigo, ah, a cicrana me tratou assim, ah, o pastor disse isso comigo, ah, aquela igreja não me tratou bem. Muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus por causa do que o outro fez ou não fez conosco. Ou seja, nós nos revoltamos contra Deus apesar do que Ele fez por nós. Na verdade, às vezes nós retribuímos o favor de Deus virando as costas para Ele. Deus dá uma bênção pela qual você vem orando há muito tempo, e assim que você recebe a bênção, você já dá as costas para Deus. O nome disso é ingratidão. Falta de reconhecimento do que o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Será que o seu coração hoje não está assim, revoltado contra Deus, apesar do que Ele fez contra você ou para você? Essa é a primeira causa do vírus da revolta contra o Senhor. Mas o verso 3 cita outra causa. Olha o que diz o verso 3. Deus ainda falando, vai falar de animal agora. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel, ou seja, o povo de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Na escola nós aprendemos que nós, seres humanos, somos animais. Eu nunca aceitei isso.
Mas na escola nós aprendemos que o ser humano é um animal. E a diferença entre o ser humano e os outros animais de 4 patas é que o ser humano é um animal racional, né? Fica mais bonito, é um animal, mas é racional. Ele pensa, diferentemente do cão, do gato, do rato, que não pensa. O ser humano é um animal racional. Mas às vezes parece que não é. Às vezes parece que é o contrário. Às vezes parece que o animal racional é o boi. Às vezes parece que o animal racional é o jumento. Porque às vezes os animais parecem ter mais entendimento do que nós. É que Deus está dizendo aqui: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, Israel não tem entendimento. Então essa é a segunda causa da nossa revolta contra Deus: falta de entendimento. Muitas vezes nós podemos trazer até para os cearenses burrice dele. Nós nos revoltamos contra Deus, nós vivemos no pecado, nós nos afastamos de Deus por falta de entendimento mesmo da obra grandiosa que Ele tem na nossa vida. Estou cansado de ver reportagens de cães, cachorros, que não arreda as patas de um lugar, porque está aguardando a volta do seu dono. No aeroporto, no cemitério, seja onde for, o cão está lá, aguardando o retorno do seu dono. Parece que às vezes os animais irracionais têm mais entendimento do que nós, que dizemos seguir a Deus, e que por qualquer motivo queremos deixá-lo, queremos abandoná-lo. As raízes, portanto, da nossa rebeldia contra Deus, citadas aqui, são: primeiro, falta de gratidão pelo que Ele já fez; segundo, falta de entendimento do que Ele é na nossa vida. É claro que essas não são as únicas causas, mas são 2 das principais. Pode prestar atenção. Muitas vezes, quando nós queremos voltar as costas para Deus, é porque o nosso coração está vazio de gratidão, ou a nossa mente está vazia de entendimento. E o que é, pastor, que isso gera na nossa vida? O que é que isso causa? O que é que a rebeldia causa na nossa vida? Esse é o nosso próximo ponto de meditação. Algumas consequências da nossa rebeldia contra Deus. O que é que a nossa rebeldia contra Deus pode trazer nas nossas vidas? Primeira causa ou consequência é vista no nosso próprio corpo. No próprio corpo do rebelde, a consequência da rebeldia pode ser vista. É o que a gente lê nos versos 4 a 9. Isaías 1, versos 4 a 6, perdão. Versos 4 a 6. Lê comigo, que diz a palavra do Senhor. Ai, já sabe que vem dor aí, né? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas,
umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nós vamos perceber que Isaías ele usa uma linguagem forte, linguagem de profeta mesmo. Nem sempre é carão assim não, viu? Às vezes vai ter conforto, vai ter consolo, mas às vezes vai ter carão também do profeta Isaías. Irmãos, quando eu morava com a minha mãe, eu percebi algo. Eu percebi que sempre que eu desobedecia a ela, eu me dava mal. Se ela dizia para eu não sair, e eu desobedecia, e eu me rebelava, e eu saía, eu voltava machucado, eu voltava contundido, eu voltava castigando, eu voltava com a dor no braço. Aí de tanto isso acontecer, eu entendi. Parece praga, mas não era praga não, era princípio de Deus, princípio da obediência. Agora, irmãos, se o nosso corpo sofre quando nós nos revoltamos contra outro ser humano, no caso nosso pai ou a nossa mãe, imagina se nós nos revoltarmos contra Deus. Tem um ditado muito conhecido e verdadeiro que diz que quando a cabeça não pensa, o que é que padece? É o corpo. E nesse caso aqui, não pensar é se revoltar contra Deus. Não pense você, não pense eu, que nós vamos poder nos revoltar contra Deus, viver na gandaia, viver no pecado, e nada vai acontecer com o nosso lindo corpinho. É claro que vai. É claro que vai ter consequência para o nosso corpo, sim. E essa é a primeira consequência, mas é só a primeira de uma vida de rebeldia contra Deus. Os rebeldes também serão afetados no seu ambiente, no ambiente no qual eles vivem. Olha os versos 7 a 9 de Isaías 1. Primeiro ele fala do corpo. O corpo todo está ferido, o corpo todo está enfermo, é cheio de ferida. Agora olha o que ele diz nos versos 7 a 9. A vossa terra está, o quê? Assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, a vossa plantação, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Eita Deus! O profeta está falando de quem aqui? Primeiro ele fala do corpo. O corpo vai sofrer, viu? Mas ele diz: a vossa terra. A nossa terra está assolada. E aí ele compara três coisas: choça na vinha, palhoça no pepinal, cidade sitiada. O que é isso? Solidão, desprezo. O ambiente vai ser um ambiente de solidão, de desprezo, porque rejeitou o Senhor. A Bíblia está cheia de referências sobre isso. E o único motivo para essa terra castigada por Deus não ter se tornado como Sodoma e Gomorra, ou seja, totalmente destruída, é a misericórdia do Senhor. O Deus que começa o texto falando que criou e engrandeceu, aqui no verso 9 é dito que ele poupa o seu povo. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É por isso que nós estamos aqui essa noite, porque Deus teve misericórdia de nós. Mas Isaías continua. Em terceiro lugar, a terceira consequência de Deus
para com os rebeldes é ainda mais impressionante agora, e pode ser vista, escute, nas ofertas que o rebelde traz para Deus. Vamos ler com atenção os versos 10 a 15 de Isaías capítulo 1. Verso 10. A igreja tem que prestar muita atenção agora, porque vai falar muito para mim e para você. Ouvi a palavra do Senhor, verso 10. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, Deus diz coisas esmagadoras para o seu povo aqui. Deus diz coisas pesadas sobre as ofertas que o seu povo estava trazendo para ele. Primeiro, Deus compara o seu povo a Sodoma e Gomorra. Escuta a minha palavra, príncipes de Sodoma. Está falando de Sodoma, não está falando para o povo dele, mas ele compara a Sodoma, povo de Gomorra. E aí ele diz algumas coisas que pesam toneladas sobre o culto que o povo estava trazendo para ele. Primeiro Deus pergunta: de que me serve a multidão dos sacrifícios de vocês? Quando vocês vêm para a minha casa, quem foi que mandou vocês virem? As ofertas de vocês, eu estou farto delas. Eu não me agrado delas, ele diz. Aí ele pergunta: quem requereu isso de vocês? E ele diz: parem de trazer o que vocês estão trazendo. Por quê? Porque elas são abominação para mim. Eu não suporto, a minha alma aborrece, ou seja, odeia o que vocês estão trazendo para mim. Elas são pesadas, estou cansado de as sofrer. Por isso, quando vocês levantam as mãos, eu fecho os olhos para não ver. Quando vocês levantam a voz para orar, eu não escuto as orações de vocês. Qual é o problema? Quer dizer que Deus era contra o povo trazer ofertas? Deus era contra o povo trazer sacrifícios? Não. Porque se ele fosse contra o povo trazer sacrifícios, ele seria contra o povo orar. Porque ele também disse que estava rejeitando a oração deles, e Deus não é contra a oração. Por que é então, pastor, que Deus está rejeitando aquilo que ele mesmo mandou o povo trazer? Porque ele está insatisfeito com tudo aquilo que o povo estava fazendo, com a vinda deles para a casa dele. Por que Deus estava tão aborrecido?
E a resposta se encontra no verso 13. Final do verso 13. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se você não entendeu, eu vou traduzir. Eu não suporto rebeldia e religião. Eu não suporto vocês estarem vivendo no pecado e mesmo assim praticando uma religião para comigo. Eu não aceito a vida que vocês estão levando. Eu não quero as ofertas falsas de vocês. Deus não, se tem uma receita que Deus não engole, é a receita de pecado misturado com sacrifício. Deus não suporta, Ele diz: eu estou cansado, isso é um peso para mim, eu não aceito. Nós cantamos hoje que Deus não rejeita a oração. Mas sabe qual é a oração que Deus não rejeita? É a oração sincera, é a oração verdadeira, é a oração contrita. Porque se for uma oração falsa, de alguém que está revoltado contra Deus, vivendo no pecado, o que ele está dizendo aqui é que ele rejeita sim. Não adianta ficar levantando a mão, porque na hora que você levanta a mão, vivendo em pecado, eu nem vejo, eu nem olho, eu escondo o rosto, para não ter que ver. Para mim, uma das cenas mais marcantes de um filme que eu assisti recentemente, o nome do filme é O Nome da Morte. Esse é um filme feito aqui no Brasil, que conta a história real de alguém que viveu aqui no Brasil. E para mim, uma das cenas mais marcantes é quando a mulher do personagem principal está em um culto diante de uma multidão, marido do lado, filho do outro, louvor sendo entoado e ela cantando com as mãos levantadas. Pastor, e por que essa é uma das cenas mais marcantes do filme para você? É porque algumas cenas antes, essa mesma mulher que nesse domingo levanta a mão adorando a Deus, ela compactua com os assassinatos do seu marido. O marido dela é um matador de aluguel com mais de 300 mortes nas costas. E ele está desconcertado na igreja. É como se ele sentisse que lá não era o lugar dele. Mas a mulher que concorda com ele, adora a Deus, canta para o Senhor e levanta as mãos. Mas levanta as mãos sujas de sangue do seu marido. Porque para ela, Deus aceita transgressão, pecado misturado com culto. E muitas vezes nós também aceitamos viver em pecado e cultuar a Deus, e cantar para Deus, e pregar, e servir, e tocar, e ofertar. Nós aceitamos, mas Deus não aceita. Deus não aceita. E é o que ele diz aqui, e é também o que ele diz, não precisa abrir lá, mas escute. Em Isaías 59, 1 a 3, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Porque Deus não age? Porque Deus não me atende? Será que a mão dele está mais curta? Será que Deus está surdo? Ele está dizendo não.
mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Sangue significa violência, morte. E os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Talvez você conheça alguém que está vivendo assim. Talvez você conheça alguém que está vivendo no pecado, mas adora a Deus sem problema. Talvez até serve a Deus, traz ofertas para Deus, traz louvor, traz mensagem, vivendo no pecado. Ou quem sabe, nesta noite você mesmo veio para a igreja assim. Talvez nessa noite mesmo você ofertou a Deus com o coração sujo. Talvez essa noite mesmo você cultuou a Deus com os pensamentos sujos, com as mãos sujas. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é acharmos que nós podemos viver no pecado, porque Deus vai nos perdoar por causa dos nossos sacrifícios. Nosso problema é achar que Deus se impressiona com os nossos sacrifícios. É achar que Deus se impressiona com a nossa voz. É achar que Deus se impressiona com a nossa roupa bonita, com o nosso terno. É achar que Deus se impressiona com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com as nossas mãos levantadas, com o nosso aleluia, com o nosso glória a Deus, com as nossas luzes rodando no teto, porque agora tem igreja com luz rodando no teto, como se isso impressionasse a Deus. Mas Ele não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com parede preta. Deus não se impressiona com luz. Deus não se impressiona com louvor. Deus não se impressiona com mãos levantadas. Deus não se impressiona com dança. Sabe o que é que Deus se impressiona? É o que o próprio Deus vai dizer que nós devemos fazer. Religião não é cura para pecado. E qual é a cura do vírus da rebeldia, pastor? Ele se encontra nos versos 16 a 19. A cura da nossa rebeldia contra Deus. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Que Deus maravilhoso! Primeiro Ele bate, e depois Ele diz: vem cá, que eu quero curar a ferida que eu causei. Vem cá que eu quero tratar de você. Eu creio que aqui está o centro de Isaías capítulo 1. E sabe o que eu vejo no centro
livro de Isaías 1, eu vejo um Deus que não desistiu do seu povo. Eu vejo um Deus que convida o seu povo: venha até mim. Deus convida o seu povo ao arrependimento. Arrependimento é algo poderoso, igreja. Jesus disse que quando uma pessoa se arrepende, há festa no céu. E aqui, o que é que o arrependimento faz aqui? Primeiro, ele transforma vidas. Arrependimento verdadeiro transforma a vida, muda a vida. Versos 16 e 17, Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai, parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Tem quem pense que arrependimento verdadeiro é quando há choro. Eu não acredito no arrependimento do fulano, não. Ele nem chorou. Fulano de tal não se arrependeu de verdade, não. Ela nem chorou. Eu nem vi nenhuma lágrima descendo assim. Não se arrependeu de verdade. Para mim, arrependimento tem que ter choro, tem que ter pranto. Talvez tenha mesmo. Mas sabe qual é o sintoma bíblico do arrependimento verdadeiro? Não é quando tem choro, é quando tem mudança. Não é quando tem choro, é quando tem transformação. Como é que eu sei que alguém se arrependeu de verdade? É simples. Ele parou de fazer o que estava fazendo? Se sim, ele se arrependeu. Se não, é só cena. É só cena. Arrependimento verdadeiro gera mudança. Segundo lugar, arrependimento verdadeiro gera perdão de pecados. Deus diz, verso 18: vinde, pois, e arrazoemos. Impressionante como Deus continua nos chamando a Ele. Ele acabou de dizer que não suportava as ofertas, que não aguentava mais, e depois ele diz: vinde a mim. Venha, eu não desisti de você não. Você está todo errado, mas venha, vinde a mim, pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Creio que foi aqui que surgiu aquele hino: alvo mais que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Escarlata e carmesim eram variações da cor vermelha. E por que Deus está falando sobre o carmesim e a escarlata aqui? Lembra que nos versos anteriores ele disse que as mãos do seu povo estavam sujas de sangue? Pois agora ele diz: ainda que as mãos de vocês estejam sujas de sangue, eu vou torná-las brancas novamente. Ainda que os pecados de vocês, ainda que o coração de vocês esteja manchado de vermelho, ainda que as mãos de vocês estejam sujas de sangue, venham a mim, eu vou perdoar vocês. Eles se tornarão brancos como a neve, alvos como a neve, eles se tornarão brancos como a lã. É isso que é prometido para mim e para você em 1 João capítulo 1 e verso 9. Se, pois, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. De quê? De quê, igreja? De toda injustiça. Deus pode nos perdoar de todo e qualquer
pecado. Ainda que as mãos estejam sujas de sangue, Ele as tornaria brancas. Eu uso no meu curso o livro sem palavras, as cores do livro sem palavras. É uma forma que nós temos de evangelizar as pessoas que nos perguntarem o que essas cores significam. Se conseguir tirar. Não sei quantos sabem, mas a cor preta significa a cor do pecado. É como nós nascemos, pecadores diante de Deus. Depois vem a cor vermelha, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós. E aí depois vem a cor branca, e ela simboliza o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus limpa todos os nossos pecados. Depois vem a cor verde, que significa o crescimento que nós vamos ter por meio da palavra de Deus e da oração. E por último, tem a cor amarela, que simboliza o céu, para onde Jesus vai nos levar para morar eternamente com Ele. Arrependimento gera mudança. Arrependimento traz perdão. Em terceiro lugar, arrependimento traz recompensas. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Do querer de quem depende a nossa recompensa? Do querer de Deus? Se Deus quisesse, né? Existem muitas coisas que não dependem do nosso querer. Hoje, o homem do milho estava passando e o Lucas foi para a varanda e disse: ei, eu quero. E eu disse: não, você não tem que querer. Já vamos para o culto, não tem como comprar milho. Às vezes nós podemos querer algo e não podemos, mas a nossa recompensa depende do nosso querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Qual é a cura para a nossa rebeldia? A cura para a nossa rebeldia contra Deus não está em fingirmos que está tudo bem, que nós estamos bem, não. A cura da nossa rebeldia contra Deus está no arrependimento verdadeiro, genuíno, diante de Deus. Um arrependimento que muda a nossa vida, que traz perdão de pecados e que traz recompensa diante de Deus. Isso é o que Deus nos oferece, e é o que a gente pode aceitar, se nós quisermos. Ou nós podemos continuar com o coração endurecido: eu quero continuar do jeito que eu estou bem assim. E aí nós vamos experimentar a consumação da nossa rebeldia. Para nós finalizarmos, esse é o nosso último ponto: a conclusão ou a consumação da nossa rebeldia contra Deus, que se encontra no verso de número 20. Até o verso de número 9, a nossa rebeldia tinha trazido sofrimento para nós. Nós vimos sofrimento do corpo, sofrimento do ambiente. Deus não aceita as nossas ofertas. Mas, irmãos, aqui no verso 20, a gente encontra aonde a nossa rebeldia vai acabar. Aonde a nossa rebeldia vai nos levar, se não houver arrependimento. Aonde é, pastor? Verso 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do pastor Tiago falou. É isso? Porque a boca do Senhor o disse. A gente poderia ir até o verso 31, mas eu vou deixar para o próximo domingo. Até porque o verso 20, ele resume a conclusão da nossa rebeldia contra Deus. Não era o que Deus queria.
Não. Nós vimos que o que Deus queria era restaurar o seu povo, era perdoar o seu povo, era recompensar o seu povo pelo arrependimento. Mas se o seu povo recusasse a palavra de Deus e quisesse continuar no pecado, o resultado seria a morte, a espada. E a Bíblia está alagada de exemplo de rebelde que foi morto à espada. Por exemplo, rei Saul. Saul foi chamado para ser o primeiro rei de Israel. E ele começou muito bem, obrigado. Até o momento em que Saul decidiu que ia deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a dele. Eu sou rei, eu sou do povo de Deus, quem manda na minha vida sou eu vou fazer o que eu quiser. Aí Deus tira o reinado de Saul, Deus tira o espírito de Saul, e como é que Saul termina? Morto à espada. Mesmo sendo rei, foi morto à espada para mostrar que para com Deus não há acepção de pessoas. Quiser viver na rebeldia, vai acabar mal. Não importa quem seja, quer viver no pecado, não vai terminar bem. O que nós precisamos entender então é que hoje a nossa rebelião contra Deus pode estar trazendo sofrimento para nós. Hoje está trazendo mal-estar, coisa que você não está gostando. Mas se permanecer assim, a conclusão da rebeldia vai ser a morte. Morte causada por Deus. É como o Covid. Comecei falando do Covid e vou terminar. Covid, ele infecta uma pessoa e ele causa dores, ele causa sofrimentos. Assim é a rebeldia contra Deus. Mas aí, se não for curado e se permanecer, o Covid causa o quê? A morte. E é isso que a rebeldia tem feito com muitos. Mas nós não vamos deixar. E ela não vai causar a minha morte nem a tua morte. Porque hoje é noite de arrependimento para com o Senhor. Em qual área da tua vida você está sendo rebelde contra Deus? Talvez é algo que Deus mandou você fazer e você não está fazendo. Algo que Deus mandou você fazer, você sentiu, você ouviu, mas você não está fazendo. Ou talvez é algo que Deus proibiu você fazer, mas você está fazendo mesmo assim. Sabe que não deveria e continua fazendo. Aqui fala de mãos sujas, de sangue, violência. Talvez você está sendo violento contra alguém. Talvez não fisicamente, mas com palavras, com atitudes. Ou outro pecado qualquer. Em relação à nossa rebeldia, existem duas atitudes que nós podemos tomar. Primeira atitude é: eu vou cruzar os braços, eu vou levantar a cabeça e eu vou continuar rebelde. Então aproveita e se prepara para as consequências. Ou você pode tomar outra atitude, descruzar os braços, baixar a cabeça e se arrepender diante de Deus. Se essa for a tua decisão, se prepare, porque vem coisa boa por aí. Vai vir perdão para você, vai vir recompensa para você, vai vir comunhão com Deus, missão na terra. Porque hoje nós vimos que Deus coloca a nossa decisão no nosso querer. É se quiseres, quem decide é você. E o que você vai decidir? Se nessa noite você se encontra
em rebeldia contra Deus em qualquer área da tua vida, e você sente isso, você reconhece isso, você não é mais o mesmo. Você tem se rebelado contra Deus, mas hoje você decide se arrepender. E você quer se juntar ao grupo dos arrependidos. Venha ao altar. Se junte a nós. Nós queremos orar pela tua vida. Será que tem alguém essa noite? Independente de idade, independente de sexo, independente de história de vida, que olha para si mesmo e vê algum tipo de rebelião contra Deus, vê que não estava vivendo como Deus queria que você vivesse em uma área, tem uma área que você ainda não abandonou, tem uma área na qual você não está vivendo como Ele quer. Você pode enganar o homem, mas você não engana Ele. Ele sabe como está o teu coração e Ele está dizendo: venha, vinde a mim, eu te conheço, e mesmo assim eu continuo te amando. Glória a Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, eu vou torná-lo branco como a neve. Glória a Deus. Ainda que ele esteja como um carmesim, eu vou fazê-lo se tornar branco como a lã. Se você quiser e se você me escutar, eu vou transformar a tua vida. Você vai comer o melhor desta terra. Mas saiba que se você, mesmo entendendo, me rejeitar, o que te aguarda é o fim da rebeldia, a conclusão da rebeldia, a morte pela espada. Isso não é a morte que você quer para você, mas a vida e vida eterna. Dê ouvidos ao convite